A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 239 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 7, o livro de Ezequiel, capítulo 36, e o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 29 a 32. Livro de Jeremias, capítulo 7. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: fica de pé à porta da casa do Senhor, e ali anuncia esta palavra. Escutai a palavra do Senhor, vós todos de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Corrigi vossos caminhos e vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis nestas palavras mentirosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Só se corrigirdes realmente os vossos caminhos e vossas obras, se praticardes o direito uns com os outros, se não oprimirdes o migrante, o órfão e a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar, nem fordes atrás dos deuses estranhos, para a vossa desgraça. Só então vos farei habitar neste lugar, terra que dei a vossos pais, desde sempre e para sempre. Mas vós colocais vossa confiança em palavras mentirosas, que nada valem. Como é? Roubar, assassinar, cometer adultério, jurar falso, incensar a Baal, seguir deuses estranhos que jamais conhecestes? E depois chegar e vos apresentar diante de mim, nesta casa, sobre a qual é invocado o meu nome, dizendo: estamos salvos, para logo praticar todas essas abominações? Porventura, confundis esta casa, sobre a qual é invocado o meu nome, com um antro de ladrões? Eu mesmo vi, oráculo do Senhor. Podeis ir a meu lugar que foi em Silo, onde outrora estabeleci o meu nome,
e olhai o que ali eu fiz por causa da maldade de meu povo Israel. E agora, por que praticastes tudo isso, oráculo do Senhor? Porque vos falei com insistência incansável e não me escutastes, porque gritei por vós e não me respondestes. O que fiz a Silo farei a esta casa, sobre a qual é invocada meu nome, e na qual colocais vossa confiança. Lugar que dei a vós e a vossos pais. Eu vos expulsarei de minha presença, da mesma forma como expulsei os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Tu, porém, não deves orar por este povo, não ergas súplicas e orações em seu favor, nem tendes encontrar-me, pois não te atenderei. Não vês tudo mesmo o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos catam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos para a rainha do céu e libações a deuses estranhos, provocando a minha ira. Será a mim que ofendem? Oráculo do Senhor. Não é. Acaso a si mesmos que ofendem, para a vergonha própria? Por isso, assim diz o Senhor Deus: a minha ira, o meu furor, se derramará sobre este lugar, sobre homens e animais, árvores do campo e frutos do solo, arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei essas carnes. Mas não foi isso que mandei aos vossos pais, nem lhes dei qualquer ordem a respeito de holocaustos e sacrifícios, quando os fiz sair da terra do Egito. O que ordenei foi isto: escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai pelos caminhos que vos ordenei, para que sejais felizes. Eles, porém, não quiseram ouvir, não me deram atenção, mas seguiram os seus projetos. Na teimosia de seu coração perverso, ficaram atrás, não foram para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram da terra do Egito até hoje, mandei-lhes os meus servos, os profetas, com insistência incansável. Eles, porém, não escutaram nem prestaram ouvidos, mas endureceram a cerviz e agiram pior do que seus pais. Repetirás a eles todas essas palavras, mas eles não te ouvirão. Gritarás com eles e não te responderão. Dirás a eles: esta é a nação que não deu ouvido à voz do Senhor, seu Deus, nem aceitou a disciplina. A fidelidade acabou, desapareceu de sua boca. Corta a tua cabeleira e joga-a fora. Nas colinas entoa um lamento, pois o Senhor desprezou e repudiou a geração que é alvo de sua ira. Os filhos de Judá fizeram o que é mal a meus olhos, oráculo do Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa sobre a qual é invocado o meu nome, e a contaminaram. Construíram o lugar alto do Tofete, no vale de Ben-Enon, para passar ao fogo seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e que nunca subiu ao meu coração. Por isso mesmo virão dias, oráculo do Senhor, quando não se dirá mais Tofete, nem vale de Ben-Enon, mas vale da matança, e por falta de espaço farão do Tofete um cemitério. Os cadáveres da população servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, sem que ninguém os afaste. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo e a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra será transformada em ruína.
Livro de Ezequiel, capítulo 36. Tu, filho do homem, profetiza para os montes de Israel. Dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Por ter o inimigo dito sobre vós, bem feito, essas colinas antigas nos são entregues como propriedade. Por isso deverás profetizar e dizer: assim fala o Senhor Deus. Porque vos devastaram e cobiçaram de todos os lados para vos tornardes a propriedade do resto das nações, porque fostes objeto de sátira e insulto do povo. Por isso, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus para os montes e as colinas, para os córregos e os vales, para as ruínas desoladas e as cidades abandonadas, entregues ao sangue e ao desprezo do resto das nações vizinhas. Por isso, assim fala o Senhor Deus: é no ardor de meu zelo que eu falo contra o resto das nações e contra todo o Edom. Porque com o coração cheio de alegria e a alma cheia de ódio, se apoderaram de minha terra para saquearem as pastagens. Por isso, profetiza a respeito da terra de Israel. Dirás para os montes e as colinas, para os córregos e os vales: assim diz o Senhor Deus. É com zelo e furor que eu falo, porque suportastes o sarcasmo das nações. Por isso, assim fala o Senhor Deus: juro, de mão erguida, que as nações vizinhas carregarão seus próprios sarcasmos. Mas vós, montes de Israel, produzireis ramos e ficareis carregados de frutos para o meu povo Israel, pois eles estão prestes a chegar. Sim, eu vou ao vosso encontro, e volto-me para vós. Sereis lavrados e semeados. Multiplicarei sobre vós a população, a casa de Israel toda inteira. As cidades serão repovoadas, as ruínas reconstruídas. Multiplicarei sobre vós pessoas e animais. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Eu vos tornarei habitadas, como antes, e vos darei mais benefícios do que no princípio. E sabereis que eu sou o Senhor. Farei caminhar sobre vós os homens do meu povo Israel. Eles tomarão posse de vós. Vós lhes servireis de herança e nunca mais os privareis de filhos. Assim fala o Senhor Deus. Porque dizem a vosso respeito: tu és uma devoradora de gente e privas de filhos a própria nação. Por isso, já não devorarás gente, nem tornarás a privar de filhos a tua nação. Oráculo do Senhor Deus. Já não permitirei que se ouça a teu respeito o sarcasmo das nações. Já não carregarás os ultrajes dos povos, nem tornarás a privar de filhos a tua nação. Oráculo do Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, a casa de Israel estava morando em sua terra, mas eles a mancharam com seu caminho e suas más ações. Seu caminho era para mim como a impureza da menstruação. Então derramei sobre eles o meu furor, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram disseminados pelos países. Julguei-os segundo seu caminho e suas más ações. Chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, quando a respeito deles se dizia: este é o povo do Senhor, mas tiveram de sair de sua terra. Então eu tive consideração com o meu santo nome, que a casa de Israel profanava entre as nações para onde foram. Por isso, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vós que eu ajo, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações para onde fostes. Santificarei o meu grande nome,
profanado entre as nações no meio das quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista delas. Eu vos tomarei dentre as nações, recolhendo-vos de todas as terras, e vos conduzirei à vossa terra, aspergirei sobre vós a água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícies. Mandarei que o trigo seja abundante, e já não vos imporei fome. Multiplicarei os frutos das árvores e os produtos do campo, para que não mais suporteis a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis de vossos maus caminhos e de vossas más ações, e sentireis repugnância de vós mesmos, por causa de vossas culpas e abominações. Sabei que não é por vossa causa que eu faço isto, oráculo do Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim fala o Senhor Deus: quando eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei que as cidades sejam povoadas e as ruínas reconstruídas. A terra desolada que antes parecia um deserto, a todos que ali passavam, será cultivada. E haverão de dizer: esta terra, que estava desolada, tornou-se como um jardim do Éden, e as cidades em ruínas, desoladas e demolidas, estão fortificadas e habitadas. Assim, as nações que sobraram em torno de vós saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava demolido, e replantei o que fora devastado. Eu, o Senhor, falei e farei. Assim fala o Senhor Deus. Permitirei ainda que a casa de Israel me suplique, para que sua população seja multiplicada como um rebanho, como as ovelhas do santuário, como as ovelhas de Jerusalém, por ocasião das festas. Assim as cidades em ruínas estarão cheias de rebanhos de gente, e eles saberão que eu sou o Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 29 a 32. Quem é paciente, porta-se com grande prudência. Quem é impaciente, aumenta a própria insensatez. Coração sereno é vida para o corpo. A inveja é cárie nos ossos. Quem calunia o indigente, insulta quem o criou. Honra o Criador quem se compadece do pobre. O ímpio será derrubado por sua própria maldade, enquanto o justo, por sua integridade, conserva a esperança. Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 7º do livro do profeta Jeremias. Esse capítulo ele é muito significativo, bastante denso, nos traz elementos muito essenciais. O nosso tempo não nos permite aprofundá-los, por isso quero apenas resgatar alguns pontos que são bastante necessários para a nossa reflexão. Primeiramente, nós vamos encontrar o sentido desse capítulo, que quer nos falar do verdadeiro culto. Repetidas vezes, nós encontramos a expressão templo do Senhor, templo do Senhor. Aqui, até uma lamentação, porque o povo foi infiel. O povo não vive plenamente como o Senhor quer que esse povo viva.
de modo que o templo vai se transformando em um amuleto. E a exortação é justamente para que se perceba que, bem na verdade, só a prática da justiça e da piedade é que garantiriam a presença divina que o templo simbolizava. Interessante perceber também os elementos que estão nos versículos de 16 a 20. Ali se diz que Jeremias não deveria interceder por seu povo. Isso é um contraste com Moisés, que é o grande intercessor do povo. Aqui, o fato de Jeremias não interceder é porque Deus estava determinado a punir esse povo. E é por isso mesmo que nós vemos as referências aqui atribuídas aos deuses estrangeiros, provavelmente uma referência à deusa da fertilidade da Babilônia, Estar, a deusa do planeta Vênus. Deus punirá esse povo e por isso mesmo o profeta não deve interceder por ele. Ouvimos também hoje Ezequiel no capítulo 36. É importante que mergulhemos também em alguns elementos desse capítulo para que nós o compreendamos de maneira ainda melhor. Essa sessão, sobretudo a partir dos versículos 16, 17 em diante, contém uma filosofia de história divinamente conferida e declarada que os pecados de Israel mereciam o castigo do exílio, mas que o Senhor restaurará Israel, não por causa de algum merecimento seu, mas para santificar o seu nome. É o nome de Deus que será santificado nessa restauração. A restauração de Israel. Israel, que é o povo do Senhor. São expressões que vão aparecer. Coração novo, espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito. Expressões que ao longo do capítulo vão se destacando. A aspersão do Espírito de Deus constitui um aspecto da futura restauração, da futura renovação de um povo. Então é interessante perceber essas expressões que vão se destacando ao longo desse capítulo. Dar-vos-ei um novo coração, um coração restaurado, um coração renovado, um coração semelhante ao coração do Senhor. Chegamos então no livro sapiencial de Provérbios e aqui no capítulo 14 eu quero destacar para nós e deixar como referência alguns versículos que são importantes para a nossa vivência concreta dessa palavra. O versículo 29 vai nos dizer que o homem paciente é cheio de entendimento. E o versículo 30 nos diz que um coração pacífico é vida para o corpo. De modo que o Senhor quer de fato restaurar-nos, quer nos dar um novo coração, quer nos encher com o seu Espírito. Dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Deixemos que a graça de Deus nos alcance, sobretudo a você que está vivendo esse belíssimo caminho de um aprofundamento da palavra, mergulhando no coração do próprio Deus ao ouvi-lo, que você possa de fato ter um coração renovado, um espírito novo, transformado a partir do Espírito de Deus. Por mais que em alguns momentos sejamos infiéis, falhemos, por mais que em muitos momentos não nos reconheçamos como verdadeiros templos do Senhor, deixemos que a graça de Deus nos restaure. Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!